Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, a massa atômica dos elementos representa exatamente essa média ponderada dos isótopos do elemento da natureza. Vocês observam aí o átomo de enxofre, ele tem 3 isótopos, isótopo de um atômico de número de massa 32, o enxofre 33 e o enxofre de número de massa 34. Então, o que é que você percebe? É que o enxofre 32 ele é muito abundante na natureza. Então, de 100 átomos de carbono, 95 apresenta massa igual a 32. Enxofre 33 tem uma porcentagem pequena, 0,8% só dos átomos apresentam massa 33. E o enxofre 34 apresenta massa 4,2%. Então você percebe que os isótopos do enxofre, ele, na sua grande maioria, apresenta massa 32. Mas o que é que eu vou jogar na tabela periódica? É 32, é 33 ou 34? Nós não vamos colocar lá nenhum dos três e ao mesmo tempo os três. Como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando eu posso fazer isso utilizando um recurso matemático chamado de média ponderada. Então a massa atômica é igual ao número de massa do primeiro elemento, do primeiro isótopo, que é 32. Depois eu utilizo o segundo isótopo de número de massa 33, multiplico pela porcentagem dele, tá? Então, enxofre 33 tem 0,8. Então, eu vou colocar, o segundo isótopo de massa 33 vezes a porcentagem dele, que é 0,8. Finalmente, eu vou colocar, o isótopo 34 e vou multiplicar pela porcentagem dele, que é 4,2. Então, aí embaixo nós vamos estar vendo, logo abaixo da tabela, o cálculo de obtenção da massa atômica do enxofre. Então, 32 vezes 95 mais 33 vezes 0,8 mais 34 vezes 4,2. Isso aí dividido por 100. Então, se você multiplicar 32 vezes 95, somar mais 33,08 mais 34 vezes 4,2, você terá 3.209,2. Se você dividir isso por 100, você vai andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, você vai ficar com um número igual a 32,092, que é aproximadamente 32 unidades de massa atômica. Então, pessoal, é assim que a gente calcula a massa atômica dos elementos na tabela periódica. Então, toda aquela massa na tabela periódica, ela foi calculada utilizando esse recurso. Então, aquela massa que você tem na tabela periódica é fruto de uma média ponderada dos isótopos do elemento da natureza. Portanto, agora é muito tranquilo para a gente observar aqui, a diferença que existe entre número de massa e massa atômica. É preciso que você tenha a clareza, de poder diferenciar uma coisa da outra. Quando eu falo em número de massa, eu estou apenas me referindo à soma dos prótons mais os nêutrons que o átomo tem no seu núcleo. E quando eu falo de massa atômica, aí é diferente. Eu estou falando de uma média ponderada da massa, do número de massa dos isótopos, de todos os isótopos daquele elemento na natureza. Portanto,
é consequência, um é resultado apenas de um somatório dos prótons mais um nêutron, que é o número de massa. Já a massa atômica é uma média, um recurso matemático que você utiliza para obter a massa representativa de todos os isótopos do elemento da natureza. Beleza, pessoal? Na próxima aula nós vamos falar sobre número de mols. Vamos aprender a transformar número de mols em massa, massa em número de mols em número de moléculas, número de moléculas em massa. Mas aí é uma outra história. Até a próxima.